Completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. De acordo com a lei dos judeus, Maria fielmente ofereceu um par de rolas como sacrifício. Embora Deus tendo escolhido Maria para essa honra, Maria tinha consciência de que era uma pecadora e compreendeu que sua criança, Jesus, seria o seu Salvador. No templo havia um homem respeitável chamado Simeão. A Bíblia diz: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele tomou a criança Jesus nos braços e disse: os meus olhos já viram a tua salvação. Tendo Jesus nascido, uma estrela apareceu nos céus, e uns magos do Oriente, levando presentes, seguiram a estrela. Seria uma viagem de 2 anos antes de chegarem a Jerusalém. Os magos foram até o rei Herodes e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Mesmo havendo uma grande matança de inocentes, Deus levou suas pequenas preciosas almas para o céu. Depois que o rei Herodes morreu, a família retornou a Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Durante a Páscoa, Jesus compreendeu que um dia, como Cordeiro de Deus, ele seria sacrificado pelos pecados do mundo. Foi a maior vida existente. No fim da festa, em vez de ir para casa com sua família, Jesus foi para o grande templo com os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Satanás observava seu inimigo e ouvia as palavras dele. Os doutores estavam atônitos com o seu conhecimento e respostas. Como Jesus, tão jovem, sabia tanto sobre as leis? Era fácil. Em sua glória, 1500 anos antes,
ele próprio deu as leis a Moisés no Monte Sinai. Quando José e sua mãe encontraram Jesus, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. 18 anos mais tarde, perguntaram a João Batista se ele era um profeta. Ele respondeu dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. No dia seguinte, Jesus, agora com 30 anos, veio a João a fim de ser batizado. Quando João o viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ficou com os animais selvagens para ser tentado pelo diabo. E ele jejuou por 40 dias. Apesar de todo o esforço de Satanás para fazer Jesus pecar, ele não conseguiu, porque Jesus é Deus Todo-Poderoso e não há pecado nele. Quando a tentação terminou, Jesus disse: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus revelou o coração de Deus, dizendo: Amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Seu ensinamento maravilhou as pessoas e disseram: Jamais alguém falou como este homem. A maioria dos líderes religiosos no templo eram ricos e hipócritas e não tinham misericórdia alguma, corrompendo as leis de Deus. Eles se tornaram os inimigos do Senhor Jesus. O templo de Deus virou um lugar para se fazer dinheiro e defraudar o pobre e o inocente. Jesus, vendo tudo isso, fez um azorrague de cordas. Expulsou todos os vigaristas do templo. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse: Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Jesus operava grandes milagres. A Bíblia diz: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O Senhor tinha compaixão da multidão faminta que o seguia. Através do seu poder para fazer milagres, ele alimentou 5.000 homens e suas famílias com 2 peixes e 5 pães. Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela
e curou os seus enfermos. Uma noite, Jesus, andando sobre as águas, espantou seus discípulos. Ele disse a eles: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." A criação toda obedeceu o Filho de Deus. Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Jesus disse: "Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens." O Senhor Jesus chocou as instituições religiosas quando ele disse: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Assim declarando ao mundo todo que somente através dele se chega ao céu. Estas palavras modificaram o mundo religioso. Eles odiaram Jesus por ter dito isto e atualmente são odiados pelas multidões. O ministério de Messias estava quase terminado. O profeta Daniel previu o exato dia em que o Messias entraria em Jerusalém aos clamores de Hosana. Mas Jesus sabia que dentro de uma semana eles gritariam: "Crucifica-o!" Satanás estava ocupado tentando levar os líderes religiosos a tramarem a morte de seu maior inimigo. Pois foi Jesus Cristo que determinou a saída dele e de seus anjos do céu. Os discípulos ainda estavam excitados pelo triunfo da entrada de Jesus em Jerusalém, acreditando que em breve ele seria um rei. Mas na ceia da Páscoa, Jesus explicou a eles que estava chegando o dia que o seu sangue seria derramado e ele morreria. Então Jesus deu a eles o pão e o vinho, como um símbolo do que estava para acontecer. Ele partiu o pão, que representava o seu corpo, que seria ferido na cruz. E ele distribuiu a seus discípulos o vinho, que representava o seu sangue, que seria derramado. Isto estabeleceu um costume que seria seguido até a sua segunda vinda. Após a ceia, Satanás agiu. Ele usou o discípulo chamado Judas Iscariotes, entrando no corpo dele. Aconteceu então que Judas se tornou o maior traidor de toda a história. Judas foi ao chefe dos sacerdotes a fim de trair o Senhor. Judas entregou Jesus aos religiosos por 30 moedas de prata. Então Satanás, acreditando que havia chegado a sua hora de triunfo, convocou para Jerusalém suas forças tenebrosas para destruir Jesus, a luz do mundo. Naquela noite, Jesus levou os seus discípulos ao jardim de Getsamine e deixou-os lá enquanto ele ia orar sozinho. A Bíblia diz: "E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, o qual não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca. Estava pronto para tomar sobre si mesmo os pecados do mundo. Jesus orou dizendo:
Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. E com ele, vinda da parte dos sacerdotes, escribas e anciãos, uma multidão com espadas e porretes. Judas lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou-o da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mas Jesus, tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus disse a eles que ele poderia orar a seu Pai, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para salvá-lo. O que seriam cerca de 72.000 anjos. Mas Jesus não permitiu que os anjos o defendessem, porque ele teria que ser crucificado, conforme as Escrituras. Com a prisão dele, Satanás se alegrou. Seu principal inimigo estava indefeso, e o momento da vingança do diabo havia chegado. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Eles perguntaram a Jesus: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia! Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Este acontecimento foi de acordo com outra profecia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizeis. Depois de ouvir os ataques a Jesus, Pilatos se sentiu politicamente ameaçado. Com medo, ele procurou um meio de escapar. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Os judeus não gostaram e se rebelaram, pressionando Pilatos. Este era um dia de festa especial para os judeus e Pilatos sabia que era costume soltar um prisioneiro neste dia. Pilatos queria que Jesus fosse solto. E os soldados trouxeram perante o povo um assassino chamado Barrabás.
Eles teriam que escolher entre ele e o Senhor Jesus. Pilatos pediu à multidão que escolhesse aquele que seria solto, Cristo ou Barrabás. Para sua surpresa, todos gritaram ao mesmo tempo: "Não este, mas Barrabás! Barrabás!" Pilatos perguntou o que deveria fazer com o rei dos judeus. Eles clamavam: "Crucifica-o!" Pilatos não achou que Jesus havia feito nada para merecer a morte. Pensou que se mandasse açoitar Jesus, agradaria a multidão, e então poderia soltá-lo. Assim, Jesus foi levado pelos soldados e açoitado. O Senhor Jesus estava em total controle da situação. Cada estágio da crucificação havia sido planejado no céu por Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, antes mesmo da terra existir. Eles amarraram as mãos do Salvador a uma viga de madeira e o açoitaram, cumprindo a profecia: "Ofereci as costas aos que me feriam." Jesus tinha poder para impedi-los, mas ele voluntariamente permitiu-os que assim fizessem. O chicote de couro geralmente tinha pedaços de aço, bolas de chumbo e ossos afiados. Não somente açoitaram as costas, como as nádegas e pernas. Devido aos ossos afiados e o metal existente no chicote, os músculos foram cortados e se abriram. As artérias foram atingidas, espirrando sangue. A maioria das vítimas morriam devido a esse tipo de açoite. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembram-se quando Deus amaldiçoou a terra com os espinhos devido ao pecado? Os soldados fizeram uma coroa de espinhos venenosos e enfiaram-na em sua cabeça, causando dores terríveis, inchando e sangrando. Jesus levou sobre si os nossos pecados. A coroa de espinhos simboliza o horror do pecado. E eles, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Eles puseram na mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Cada soldado presente atingiu Jesus na face com os punhos deles sem piedade e bateram na sua cabeça com um caniço. Eles cuspiram o Cordeiro de Deus, conforme as Escrituras. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus foi levado de volta ao governador Pôncio Pilatos, que vangloriava-se que somente ele tinha a autoridade de crucificar ou soltar Jesus. Mas Jesus respondeu: "Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada." Jesus havia dito anteriormente: "Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou." A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: "Se soltas a este, não és amigo de César? Todo aquele que se faz rei é contra César."
Satanás se apoderou das emoções da multidão, enchendo-as de ódio contra Jesus. Satanás pensou estar em completo controle, mas ele não estava. Sem saber, Satanás era um fantoche nas mãos de Jesus. Ele estava completamente esquecido que suas ações estavam cumprindo a profecia da Bíblia. Pela última vez, Pilatos disse: "Eis aqui o vosso rei." Mas o principal sacerdote disse: "Não temos rei, senão César." A multidão continuava clamando: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Quando Pilatos percebeu que havia perdido o controle da situação, ele tomou a água e lavou as mãos perante o povo, dizendo: "Estou inocente do sangue desse justo." E o povo todo respondeu: "Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos." Deus atendeu o pedido deles, e eles têm sofrido desde então. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e ele foi levado. Sua carne estava cortada em tiras, pois ele teve que carregar uma cruz pesando mais de 50 quilos, 1950 pés até o lugar da execução, Gólgota. A madeira áspera raspava suas costas dilaceradas, mas ele já estava desidratado. Agora sua face era cheia de tecido rasgado. Os espinhos causaram muita inchação e uma infecção dolorosa, estando quase totalmente cobertos de carne inchada, que ele não parecia mais como um homem. Centenas de anos antes deste acontecimento, o salmista profetizou essas palavras sobre o Senhor Jesus: "Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés." O próprio Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Um momento decisivo em toda a história. Nunca houve um dia como este. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue que Jesus derramou na cruz, naquele dia tenebroso, não era sangue humano. Era o sangue precioso de Deus, o único que poderia tirar os nossos pecados. Por que Jesus passou por tudo isto? Por você. Ele o ama. O céu se tornou escuro, pois Deus Pai não podia encarar o pecado. Jesus absorveu os pecados da humanidade, incluindo os pensamentos e ações pecaminosas, e pagou o terrível preço, morrendo na cruz. E Jesus clamou em voz alta: Deus meu, por que me desamparaste? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Logo antes de Jesus morrer, ele bradou: Está consumado. Todo o trabalho necessário para nos salvar havia terminado.
Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O sacrifício na cruz nunca será repetido. Para ter certeza que ele estava morto, um soldado lhe abriu o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Após sua morte, o corpo foi retirado da cruz e enrolado em fino linho e colocado em uma tumba emprestada. Uma grande incerteza tomou conta de Jerusalém. O Senhor Jesus estava morto. Judas se enforcou e os discípulos se escondiam temendo por suas vidas. A esperança havia sumido. Os discípulos, em sua incredulidade, esqueceram que Jesus dissera que iria ressuscitar. Então, isto aconteceu, e foi o maior acontecimento de todos os tempos. Após 3 dias no sepulcro, a glória de Deus irrompeu, e o crucificado levantou dos mortos, oferecendo ao mundo a esperança da vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, na sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno, proclamou: Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ao amanhecer, no primeiro dia da semana, as mulheres trouxeram especiarias para o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Elas foram recebidas por um anjo que disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos: O reinado de Satanás foi arrasado. Em loucura, Satanás foi derrotado. Um Cristo ressuscitado significou que os dias de Satanás estavam contados. Satanás subestimou o poder do Todo-Poderoso. Se ele soubesse, jamais teria crucificado o Senhor Jesus. Jesus ressuscitado foi visto por mais de 500 testemunhas. Seus discípulos estavam cheios de alegria. O Senhor ordenou-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora, preste atenção. E veja bilhões e bilhões que morreram com seus pecados. Jesus amou tanto essas pessoas que veio à terra para avisá-las sobre o inferno e o julgamento final. Ele derramou seu sangue precioso, sangue de Deus, para lavá-los dos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas nenhuma dessas pessoas creram nele. Nenhum deles fez Jesus seu Senhor e Salvador. Ao invés de escolherem a vida, eles escolheram a morte. Assim, Jesus, como Deus Todo-Poderoso e último juiz, teve que enviá-los aqui para a segunda morte. Em nome de Deus, antes que seja tarde, antes da sua morte,
Creia em Jesus e o faça seu Senhor e Salvador, antes que você termine neste lugar horroroso. Antes de sua volta para o céu, Jesus fez esta maravilhosa promessa para aqueles que o recebem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus proclamou que todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Então, ele subiu às nuvens para o céu. Caro espectador, esta é a história mais importante já contada. Jesus é, na verdade, a luz do mundo. Se você nega Jesus, você nega o caminho para o céu. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O lago de fogo é o local final para todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo como seu próprio Salvador. É muito tarde para eles. Mas e para você? Se você aceitar Jesus, este será o começo de uma vida nova e maravilhosa. Deus o abençoará e mudará completamente a sua vida, dando-lhe um coração novo. Todos os seus problemas não acabarão, mas Ele os carregará para você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o melhor virá quando você estiver perante o seu Salvador, quando você morrer, e Ele dirá a você: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus ama você e guiou você até aqui, a fim de que seja salvo do inferno abrasador. Se você quiser ter Jesus no seu coração, você tem que pedir a Ele. Repita estas palavras com fervor. Deus, eu sei que sou um pecador e necessito que me perdoe. Eu creio que Cristo morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Jesus, eu agora me arrependo e desejo me livrar do pecado. Por favor, entre em meu coração. Eu confio somente no Senhor para me salvar. Obrigado por deixar-me ouvir e receber as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é a luz do mundo. Espero que vocês tenham gostado do filme, pessoal. Deixem seu like e ativem o sininho para não perder as notificações e se inscrevam no canal.